Olá, viva, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio desta websérie. O meu nome é Luís Varela, sou professor de Informática, autor do blog educatec.pt e fundador da Academia Digital Educatec. Ao longo destes episódios eu estou a falar um pouco daquilo que é a Academia Digital Educatec, mas também um pouco sobre a importância das competências digitais nos professores e tocando em alguns aspectos que às vezes são importantes naquela fase de desbloquear tudo aquilo que são os obstáculos que nos impedem de avançar na utilização e integração das tecnologias em contexto disciplinar. Por isso mesmo, eu decidi criar aqui um conjunto de episódios e no episódio de hoje, é verdade, vou falar um pouco de história. E falar um pouco de história porque é importante contextualizar tudo aquilo que está a acontecer neste momento e entender que esta integração não é algo de muito atual. É uma história que está associada à vida das escolas nos últimos 35 anos e por isso mesmo há que ter como referência tudo aquilo que já foi feito, entender um pouco daquilo que foi bem feito ou mal feito, entender os erros também, para que possamos, de alguma forma, neste novo programa de transição digital, ter uma perspectiva diferente e abraçar de uma forma muito forte tudo aquilo que são as transformações que aí vêm. Para muitas pessoas, às vezes é difícil entender que o nosso país, sendo um país tão pequeno, muitas vezes criticado por uma série de fatores que não são agora chamados aqui para este momento para discussão, com todos esses problemas que existem associados ao nosso país, mas nós temos estado quase sempre na vanguarda da utilização das tecnologias na educação ao longo da história dos últimos 35 anos. E nesta larga história foram muitos os projetos, as iniciativas nacionais e algumas com cariz internacional, e para não falar daquelas que são as iniciativas mais locais e que têm um impacto muito grande. E foram bastantes, umas com maior sucesso, outras com menor sucesso, como é natural neste tipo de iniciativas, onde também existiram bastantes erros, onde existiram decisões políticas bastante duvidosas e onde também os interesses económicos muitas vezes ficaram aqui, de alguma forma, entrelaçados com todas estas iniciativas, mas o que é certo é que, com tudo isto, apesar disto, foram muitos os resultados positivos, muitas as estratégias que foram implementadas que tiveram grande sucesso no terreno e por isso mesmo é importante agarrar todos esses bons exemplos para que o futuro desta área das tecnologias na educação seja cada vez melhor, tentando melhorar sempre aquilo que correu menos bem. E por isso mesmo, nesta sessão de hoje, neste vídeo de hoje, neste episódio, eu trago aqui alguns marcos históricos que são muito importantes para aquilo que na atualidade, no ano atual, nós estamos a atravessar, que é este plano para a transição digital nas escolas. E para começar, esta data de 1985, para muitos dos professores que atualmente estão nas escolas, provavelmente ainda não era uma época de docência, para muitos nesta altura ainda eram estudantes, como é o meu caso, e aqui há um marco muito importante naquilo que é a integração das TIC, a utilização das TIC, das tecnologias nas escolas. E aqui referimos-nos ao projeto Minerva. Este projeto Minerva teve a ousadia de transportar computadores para as escolas, numa altura em que eles não existiam em nenhuma das escolas, equipamentos muito caros, portanto houve aqui um investimento enorme ao nível deste projeto, mas foi um primeiro passo que levou esta integração das tecnologias para as escolas. Foram criados espaços com computadores. Eu recordo-me, e está aqui uma marca muito importante, porque o projeto Minerva, na minha escola, no Alentejo Profundo, tinha um espaço onde os alunos poderiam frequentar, utilizar, experimentar, utilizar impressoras. Foi um primeiro contacto com estas tecnologias, com computadores ainda muito rudimentares, mas de qualquer forma que marcaram o início da utilização destes equipamentos a nível escolar. E este projeto Minerva prolongou-se até 1994, com muitas iniciativas, com muitos projetos, com muito investimento ao nível da utilização dos computadores, da formação de professores para utilizar em contexto disciplinar, ainda que muito rudimentares naquela altura. Foi por isso um projeto muito importante e muitas pessoas atravessaram esta época do projeto Minerva com uma dedicação enorme e que possibilitaram que estas tecnologias chegassem em muitas escolas do nosso país. E por isso mesmo é um marco histórico aqui este projeto Minerva. Também tenho como referência o projeto Nónio, século XXI. Este projeto é outro projeto muito interessante e muito importante na evolução das tecnologias nas escolas. É um projeto que já tinha alguma ligação com instituições do ensino superior e criavam-se em cada uma das escolas alguns polos de utilização das tecnologias com aquisição de equipamentos, integração de equipamentos, realização de alguns projetos
utilizando as tecnologias. Portanto, é também um marco histórico. Entre 96 e 2004, o programa Anónio, século XXI, na sequência daquilo que foi o projeto Minerva, deu continuidade a todas as iniciativas, trazendo aqui um conhecimento, um know-how das tecnologias que vinha do ensino superior. Posteriormente, em 1997, surge também um marco em relação àquilo que é a criação da rede, o acesso à rede internet. E esta internet na escola, o programa Internet na Escola, um projeto que teve a colaboração da FCCN, permitiu progressivamente, com um ato de alguma loucura para a altura, este programa esteve em funcionamento entre 1997 e 2002, e alguém disse nessa altura que seria possível colocar internet em todas as escolas. E o que é certo é que em 2002 isso foi possível, todas as escolas estavam ligadas à internet, e isto foi, sem dúvida, um marco muito importante que levou as escolas para um patamar diferente, com ligação a uma rede mundial. E nesse seguimento, também em 2002, surge um outro projeto deste género, mas para levar a internet às escolas do primeiro ciclo. Internet EB1, ou seja, um projeto que levou a internet às escolas e que posteriormente culminou com algumas iniciativas dos centros de competências que na altura foram criados com o programa Anónio, e estes centros de competência permitiram levar algum tipo de formação às escolas do primeiro ciclo, nomeadamente ao nível da utilização da internet, da criação de páginas web e da realização de algumas atividades com os alunos de contacto com a utilização das tecnologias. Estávamos então em 2002 e este programa esteve em vigor até 2005. Em 2003 há aqui um marco que muda um pouco o paradigma da utilização das tecnologias, porque é lançado um programa que é o programa das salas TIC, e este programa permitiu a criação de 1000 salas TIC com um servidor ligado em rede, com ligação à internet naturalmente, e que foi o suporte, a base para a integração da disciplina de TIC no 9º e no 10º ano. Antes disto, já haviam algumas experiências da utilização de disciplinas com a utilização das tecnologias. Lembro-me dos ITIs, ITI1, ITI2, algumas áreas mais específicas que também integravam a utilização das tecnologias. Mas aqui 2003 é um marco para o impulsionar até do grupo 550, dos professores de informática, porque muitos alunos passaram a ter acesso a disciplinas com a utilização das tecnologias. Portanto, as 1000 salas TIC são um marco, sem dúvida, para uma nova era onde as tecnologias passaram a ser disciplina. E por isso mesmo, em 2004 surge também um outro projeto que ainda existe atualmente, mas que é, do ponto de vista da segurança, algo muito importante. O SeguraNet, a partir do momento que passamos a ter muitos alunos ligados à internet, surge um projeto que aborda estas questões dos perigos da utilização da internet, das questões de segurança da internet, e ainda hoje é um projeto de grande sucesso, de grande importância para todos os professores, alunos, pais, todos aqueles que lidam com jovens que utilizam a internet. E por isso o SeguraNet é, sem dúvida, um marco histórico na utilização das TIC e do cuidado que tem que se ter com a utilização das tecnologias. Em 2005, surge, na continuidade de todas as outras iniciativas, uma iniciativa que é a Missão CRI. Esta Missão CRI, computadores, redes, internet nas escolas, trouxe-nos um conjunto de ações em relação aos equipamentos, em relação à formação, em relação a tudo aquilo que são projetos nacionais e internacionais com a utilização das tecnologias. E esta Missão CRI lançou várias iniciativas. Uma delas, eu recordo-me bastante bem, a iniciativa dos computadores portáteis, onde as escolas apresentavam projetos para a utilização de um conjunto de portáteis em sala de aula, um conjunto que iria até aos 24 portáteis, e por isso mesmo é uma das iniciativas, das muitas iniciativas da Missão CRI, e que teve também um sucesso grande na integração, na utilização das tecnologias nas escolas. Depois, em 2007, surge aqui o Plano PTE, e este Plano Tecnológico da Educação trouxe-nos aqui uma dimensão maior em termos de equipamento. Talvez tenha sido o momento do maior investimento em termos de equipamentos. Foi possível, através deste projeto, fazer chegar às escolas equipamentos para mais salas TIC,
equipamentos para utilizar ao nível dos serviços administrativos, nas salas de aula, a criação de uma rede global para a escola, a utilização também de sistemas de videovigilância, os quadros interativos, os projetores, um conjunto de equipamentos que fez com que a tecnologia chegasse à escola de uma forma muito intensa. Apesar deste investimento grande no PTE em equipamentos, houve também um acompanhamento de formação. De qualquer forma, e é consensual que, nesta altura, houve pouca formação contextualizada para rentabilizar todos aqueles equipamentos que foram adquiridos. 2007 a 2011 foi o tempo deste plano tecnológico da educação. Alguns equipamentos, ou a maior parte dos equipamentos que estão atualmente nas escolas, ainda derivam deste plano, e isto significa que os equipamentos que atualmente temos nas escolas estão completamente obsoletos em relação àquilo que foi a evolução ao longo destes quase 10 anos ou mais de 10 anos. E depois, em 2008, complementando estas iniciativas de equipamentos, surge a nível do Ministério a ERTE. E esta equipa do Ministério da Educação, de Recursos e Tecnologias Educativas, tem desenvolvido muitas iniciativas de apresentação de projetos, iniciativas de acompanhamento, de alguma formação, no sentido de apoiar e dar algum suporte aos professores no âmbito da integração das tecnologias em contextos disciplinares. Ainda em 2008, é lançado também um programa que também teve grande sucesso, o E-Escola. É escola, é escolinha, com os Magalhães, com os famosos Magalhães, o E-Professores, com computadores portáteis para professores, e esta iniciativa fez com que os protagonistas das escolas tivessem acesso a equipamentos para desenvolver trabalho, para realizar as suas tarefas de uma forma bastante intensiva. E isto quer dizer que neste projeto, também com bastantes erros, com algum acompanhamento, a aquisição destes equipamentos derivou de algumas contrapartidas das redes de telecomunicações, e por isso mesmo foi possível conseguir adquirir muitos equipamentos, criar a possibilidade de ter acessos à internet de forma móvel, e isto também teve algum impacto junto dos professores, junto dos alunos, e também no programa E-Oportunidades para todos aqueles que na altura estavam a validar competências para ter equivalências ao nono ano ou ao ensino secundário, por exemplo. 2021 é a data atual. Vemos aqui que nos maiores projetos que terminaram mais ou menos em 2011, há aqui um desfazamento de quase 10 anos, onde de uma forma muito abrangente pouco se fez. Isto quer dizer que estamos agora com o plano de transição digital, na educação, nomeadamente, e este plano de transição digital vai-nos trazer aqui mais um conjunto muito diversificado de iniciativas, de equipamentos que poderão, de alguma forma, ser uma alavanca para a integração das tecnologias nesta nova fase das escolas. E por isso mesmo este plano de transição digital é aquilo que vivemos atualmente. As escolas, as direções, os professores estão a ser envolvidos nesta dinâmica. Está a ser pensada a parte dos equipamentos para os alunos, em primeiro lugar, para professores e para as escolas. E, para além disso, há aqui uma componente de formação que também está a ser levada em conta, e no próximo triênio, 2021, de 22 e 23, vai haver muita formação específica nesta área das competências digitais, da literacia digital, e por isso mesmo é mais um passo para podermos ter professores mais competentes, professores com mais literacia digital e que possam fazer chegar estas literacias também aos aprendentes, aos alunos nas escolas. Por tudo isto é muito importante entender que neste percurso histórico de utilização de programas, de projetos e iniciativas de integração das tecnologias nas escolas, que houve algum investimento, houve apetrechamento e houve algum cuidado em ter iniciativas que ajudassem os professores a serem mais competentes ao nível da literacia digital. E por isso mesmo temos este passado que nos orgulha e temos um futuro que nos poderá orgulhar ainda mais. E agora coloca-se aqui uma questão muito importante e que eu considero fundamental. Conseguimos perceber que nos últimos 35 anos, muitas iniciativas, e aqui apresentei só algumas delas, porque há muitas que são localizadas nas escolas e que tiveram grande sucesso e impacto nessas comunidades, mas ao longo destes 35 anos houve muita formação. Os professores tiveram acesso a um conjunto muito alargado de áreas de formação com a utilização das tecnologias, e chegamos à conclusão, e isso foi-se verificando no check-in que foi feito ao nível das competências, que ainda assim, atualmente, em 2021, existem muitos professores com lacunas e com algum déficit de competências digitais. E alguns são os motivos, são bastantes os motivos que podem ser lançados, mas há um que
raramente alguém faz referência. E eu gosto muito de tocar nele porque acho que é decisivo naquilo que é a importância da utilização das tecnologias, naquilo que é a percepção dos professores na utilização das tecnologias e tem a ver com algo que eu vou falar no próximo episódio. Portanto, no próximo episódio eu vou falar aqui de um motivo que para mim é muito importante nesta transição e no desenvolvimento efetivo de competências digitais. Então, para saber um pouco mais, temos que ver o próximo episódio. Então, muito obrigado por assistires a este vídeo. É mais um episódio desta websérie e até a um próximo episódio.